Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e agora a gente vai falar um pouco melhor dos alvéolos. O ducto alveolar termina em um alvéolo único ou em sacos alveolares constituídos de diversos alvéolos. Os alvéolos, figura 17.15 e 17.16, são estruturas encontradas nos sacos alveolares, ductos alveolares e bronquíolos respiratórios. Constituem as últimas porções da árvore brônquica, sendo os responsáveis pela estrutura esponjosa do parênquima pulmonar. São pequenas bolsas, semelhantes aos favos de colmeia abertas de um lado, cujas paredes são constituídas de uma camada epitelial fina que se apoia em um tecido conjuntivo delicado, no qual há uma rica rede de capilares sanguíneos. Essa parede alveolar é comum a dois alvéolos adjacentes, constituindo, portanto, uma parede ou septo interalveolar, figura 17.19 a 17.22. Então, a gente viu esse aspecto inicial dos alvéolos. A gente pode encontrar alvéolo nos sacos alveolares, nos ductos alveolares e nos bronquíolos respiratórios, sendo que a gente pode encontrar nos ductos alveolares e nos bronquíolos respiratórios a presença de alvéolos únicos ou a presença desses sacos alveolares que são formados por diversos alvéolos. E esses alvéolos, eles são separados uns dos outros, né, um alvéolo do outro adjacente, por essa parede ou esse septo interalveolar. O septo interalveolar consiste em duas camadas de pneumócitos, principalmente o pneumócito tipo 1, separadas pelo interstício de tecido conjuntivo, com fibras reticulares e elásticas, substância fundamental e células do conjuntivo, e a rede de capilares sanguíneos. O septo interalveolar contém a rede capilar mais rica do organismo. Portanto, a gente tem formando esse septo interalveolar duas camadas, né, dessas células dos pneumócitos tipo 1, e essas duas células são separadas por esse interstício, sendo esse interstício formado por esse tecido conjuntivo com fibras reticulares e elásticas, substância fundamental e células do conjuntivo e os capilares sanguíneos. E o septo interalveolar é onde contém essa rede capilar mais rica do organismo, que faz sentido, já que a gente precisa desses capilares para que ocorra a troca gasosa, né? Tanto podendo pegar o O2 para o sangue e liberar o CO2 para ser expirado. O ar alveolar é separado do sangue capilar por quatro estruturas, que são o citoplasma do pneumócito tipo 1, a lâmina basal dessa célula, a lâmina basal do capilar e o citoplasma da célula endotelial, figura 17.19. Portanto, é uma coisa importante da gente saber que existe essa barreira entre o ar que está dentro do alvéolo e o sangue que está dentro do capilar. Então, para os gases que estão no ar alveolar e para o sangue, e para os gases que estão no sangue e para o ar alveolar, eles têm que atravessar essa barreira. E essa barreira é formada por essas quatro estruturas. Então, a gente tem a citoplasma celular do pneumócito tipo 1, que são as células, a grande maioria das células dos pulmões, além de outras, né, que a gente vai ver mais à frente. A lâmina basal, que está apoiando, né, onde o pneumócito tipo 1 está se apoiando, a lâmina basal do capilar e o citoplasma da célula endotelial. Então, por isso a gente tem o pneumócito, a lâmina basal do pneumócito, a lâmina basal da célula endotelial e o citoplasma da célula endotelial. A espessura total dessas quatro estruturas é de 0,1 a 1,5 micrômetros. Geralmente, as duas lâminas basais se fundem, formando uma membrana basal única. Então, a lâmina basal do pneumócito e a lâmina basal da célula endotelial, elas podem se fundir e formar essa membrana basal única. O oxigênio do ar alveolar passa para o sangue capilar através das membranas citadas. Então, o oxigênio, né, que está no ar alveolar e tem que ir para o sangue, ele tem que atravessar as quatro estruturas. E o CO2 ele vai se difundir na direção contrária. Então, ele sai do sangue, atravessa as quatro estruturas e vai para o ar alveolar. A liberação do CO2 a partir do H2CO3
é catalisada pela enzima anidrase carbônica existente nas hemácias. Então, nas hemácias existe essa enzima que ela permite a catalisação do H2CO3 em CO2 e esse CO2 pode sair do sangue e ir para o ar alveolar para ser expirado e, portanto, mandado para fora. Agora a gente vai ver as imagens para a gente poder fixar melhor o que foi lido. Figura 17.19, que mostra parte de um septo interalveolar que mostra a barreira entre o sangue e o ar inspirado. Então a gente tem essa imagem, aqui representa o ar inspirado e aqui o lúmen do capilar mostrando até uma hemácia. A gente pode identificar também o núcleo de uma célula endotelial, aqui representada em rosa, né? O núcleo dela e o seu citoplasma em rosa. O lúmen do capilar, uma hemácia, a gente pode até ver o caminho do CO2 saindo da hemácia do lúmen do capilar e indo para o lúmen alveolar. O surfactante, atapetando a superfície alveolar, aqui tracejado, a gente pode ver a representação do surfactante. O epitélio alveolar, então o citoplasma do pneumócito tipo 1, né, representando o epitélio alveolar. As lâminas basais fundidas, então a lâmina basal do pneumócito tipo 1 e a lâmina basal da célula endotelial, nesse caso fundida. O endotélio da célula endotelial e o caminho que o O2 faz. Para chegar até as hemácias, o O2 atravessa a camada de surfactante lipoproteico, o citoplasma dos pneumócitos tipo 1, a lâmina basal, o citoplasma da célula endotelial e o plasma sanguíneo. Em alguns locais, existe um tecido intersticial frouxo entre o epitélio e o endotélio. Portanto, a gente vê que, para o O2 sair do lúmen alveolar e ir para a hemácia, né, ir para o lúmen do capilar e chegar até a hemácia, ele tem que atravessar a camada de surfactante, o citoplasma do pneumócito tipo 1, as lâminas basais, tanto a lâmina basal do pneumócito tipo 1 quanto a lâmina basal da célula endotelial, o citoplasma da célula endotelial e então ele chega no lúmen capilar e pode atingir a hemácia. O CO2 ele tem que fazer o caminho inverso, então ele vai no endotélio, as lâminas basais, pneumócito tipo 1, a camada de surfactante, e então ele pode chegar no lúmen alveolar. Aqui na figura 17.20, a gente tem uma micrografia eletrônica do septo interalveolar. Observem um lúmen capilar, espaços alveolares, pneumócito tipo 1, as lâminas basais fundidas e um fibroblasto, em 30.000 vezes esse aumento. Então é importante a gente separar uma coisa da outra, né? Ali na imagem 17.19, a gente viu como se fosse uma ampliação, uma representação da separação do espaço alveolar com o lúmen do capilar, onde a gente visualizou a célula endotelial, as lâminas basais, o pneumócito tipo 1, separando o lúmen do capilar do ar alveolar. Aqui a gente tem o septo interalveolar. Então, é um septo formado aqui também, principalmente por três tipos de células, como a gente vai ver mais à frente, que é o pneumócito tipo 1, tipo 2 e a célula endotelial, e ele separa um alvéolo do outro. Então, aqui a gente pode identificar também o fibroblasto, novamente um pneumócito tipo 1, e está separando um alvéolo do outro alvéolo. A parede interalveolar, então entre um alvéolo e outro, é formada por três tipos celulares principais: as células endoteliais dos capilares, os pneumócitos tipo 1 e os pneumócitos tipo 2. As células endoteliais dos capilares são as mais numerosas e têm o núcleo mais alongado, figura 17.22, que é a dos pneumócitos. O endotélio é do tipo contínuo, não fenestrado. Portanto, a gente tem característica dessas células endoteliais dos capilares, que é uma das células que a gente pode encontrar nessa parede interalveolar. Agora, falando do pneumócito tipo 1, também chamado de célula alveolar pavimentosa, tem núcleo achatado, fazendo uma ligeira saliência para o interior do alvéolo. Em razão da extensão do citoplasma, os núcleos estão muito separados uns dos outros. O citoplasma é muito delgado, exceto na região perinuclear, figura 17.20, e apresenta desmossomos ligando células adjacentes.
Em muitas regiões, o citoplasma dos pneumócitos tipo 1 é tão delgado que somente com o microscópio eletrônico foi possível a certeza de que eles formam uma camada contínua. Além dos desmossomos, os pneumócitos tipo 1 apresentam zônulas de oclusão, junções oclusivas, que impedem a passagem de fluidos do espaço tecidual, interstício, para o interior dos alvéolos. A principal função dos pneumócitos tipo 1 é constituir uma barreira de espessura mínima para possibilitar a troca de gases e, ao mesmo tempo, impedir a passagem de líquido. Então, existem esses pneumócitos tipo 1. Esses pneumócitos tipo 1 são ligados por essas junções comunicantes e pelas zônulas de oclusão para impedir, o conteúdo intersticial atravesse nos espaços entre uma célula e outra. Então, os pneumócitos eles são muito bem, vamos falar, conectados uns com os outros por conta dessas junções. Já os pneumócitos tipo 2, também chamados de células septais, localizam-se entre os pneumócitos tipo 1, figura 17.23 e 17.25. Os pneumócitos tipo 2 são células arredondadas que ficam sempre sobre a membrana basal do epitélio alveolar como parte desse epitélio. Aparecem de preferência em grupos de 2 ou 3 células nos pontos em que as paredes alveolares se tocam. O núcleo é maior e mais vesicular em relação às demais células da parede interalveolar. O citoplasma não se adelgaça e na microscopia óptica parece vacuolizado. Essas células apresentam retículo endoplasmático granuloso desenvolvido e microvírulos na sua superfície. Sua principal característica são os corpos multilamelares de 1 a 2 micrômetros de diâmetro, eletrodensos, figuras 17.24 e 17.25, que são os responsáveis pelo aspecto vesicular do citoplasma à microscopia óptica. Os corpos multilamelares contêm fosfolipídios, proteínas, glucosaminoglicanos e são continuamente sintetizados e liberados pela porção apical dos pneumócitos tipo 2. Os corpos lamelares originam um material que se espalha sobre a superfície dos alvéolos. Esse material forma uma camada extracelular nos alvéolos, denominada surfactante pulmonar. Então aqui a gente tem uma função muito importante que a gente tem que guardar dos pneumócitos tipo 2, que é a liberação e a formação do surfactante pulmonar e forma essa camada de surfactante pulmonar, como a gente viu lá na figura de 17.19. A camada surfactante consiste em uma hipófise aquosa e proteica coberta por uma camada monomolecular de fosfolipídios composta principalmente de dipamiltoilfosfatidilcolina e fosfatidilglicerol. O surfactante exerce diversas funções importantes, porém a mais evidente é reduzir a tensão superficial dos alvéolos, o que reduz também a força necessária para a inspiração, facilitando a respiração. Além disso, sem o surfactante, os alvéolos tenderiam a entrar em colapso durante a expiração. Então, essa função vital do surfactante pulmonar, que ela reduz a tensão superficial dos alvéolos, facilitando a respiração e impede os alvéolos de colabarem uns aos outros. Então, isso facilita também a nossa respiração. A camada surfactante não é estática, ao contrário, ela é renovada constantemente. As moléculas de lipoproteínas são continuamente removidas pelos dois tipos de pneumócitos, 1 e 2, por pinocitose e por macrófagos alveolares. O fluido alveolar é removido para a porção condutora pelo movimento ciliar, que cria uma corrente de líquido. Esse líquido se mistura com o muco dos brônquios, formando o líquido broncoalveolar, o que auxilia a remoção de partículas e substâncias prejudiciais que possam penetrar com o ar inspirado. O líquido broncoalveolar contém diversas enzimas, como lisozima colagenase e beta-glicuronidase, provavelmente produzidas pelos macrófagos alveolares. Em fetos, essa película surfactante lipoproteica aparece nas últimas semanas da gestação,
na mesma ocasião em que aparecem os corpos multilamelares nos pneumócitos tipo 2. Então, a gente viu essa função muito importante do surfactante. E agora a gente vai ver as imagens que ficaram para trás. Aqui na figura 17.21, a gente tem os alvéolos e septo intraalveolar, que mostram os capilares e os pneumócitos tipo 1 e 2, área delimitada pelo tracejado. Para a rosonilina e azotitoloidina, em médio aumento. Então, nessa imagem, a gente pode identificar a presença de um capilar, um pneumócito tipo 1, e aqui, delimitada pelo tracejado, a gente tem o pneumócito tipo 2, que é o que produz surfactante. E a gente identifica esses corpos lamelares, que tem a presença desses fosfolipídios, glicoproteínas, glucosaminoglicanos e outras demais substâncias que vão formar o surfactante. Então, a gente consegue ver como se fossem várias vesículas dentro desse pneumócito tipo 2 e consegue identificar e diferenciar o pneumócito tipo 2 do pneumócito tipo 1. Aqui na figura 17.22, a gente tem o corte de um pulmão fixado por injeção intraalveolar de fixador. Observe no septo interalveolar estruturas trilaminares na ponta da seta, constituídas por uma membrana basal central e duas camadas muito finas de citoplasmas do pneumócito tipo 1 e de célula endotelial do capilar, para rosonilina e azotitoloidina em grande aumento. Então aqui a gente pode identificar pneumócitos tipo 2, que são as células produtoras de surfactante, pneumócitos tipo 1, que a gente pode identificar, endotélio, a presença do macrófago intraalveolar, e aqui nas pontas das setas a gente pode ver essas estruturas trilaminares. Então no centro a gente tem essa membrana basal e nas bordas essas duas camadas finas dos pneumócitos tipo 1. Então aqui em todas as pontas de seta a gente pode identificar no centro, a presença dessa membrana basal central e do lado mais externo e interno a gente tem essas duas camadas que são formadas pelo citoplasma do pneumócito tipo 1. Aqui na figura 17.23 a gente tem a micrografia eletrônica obtida por criofratura, que mostra a zônula de oclusão entre dois pneumócitos, em 25.000 vezes o aumento. Então a gente pode visualizar essa zônula de oclusão presente entre um pneumócito tipo 1 e outro pneumócito tipo 1, ligando, permitindo essa oclusão, conforme o nome diz, entre uma célula e outra, e fazendo com que as substâncias que têm que atravessar do lúmen capilar para o ar alveolar e vice-versa, tenham que passar por dentro dos pneumócitos tipo 1, porque entre eles existem essas zônulas de oclusão. Temos aqui também a figura 17.24 com a secreção de surfactante por um pneumócito tipo 2. O surfactante é um complexo lipoproteico sintetizado no retículo endoplasmático granuloso e no complexo de Golgi, que é armazenado temporariamente nos corpos lamelares. O surfactante é secretado continuamente por exocitose, setas, e forma um filme mononuclear de fosfolipídios sobre uma hipofase aquosa rica em proteínas. Junções oclusivas em torno das margens dos pneumócitos impedem a passagem do líquido tecidual para o lúmen dos alvéolos. Então, primeiramente a gente pode ver o endotélio do capilar e a sua membrana basal, e a gente identifica aqui um pneumócito tipo 2, a célula em roxo, e aqui em amarelinho de um lado e do outro, a gente pode ver um pedacinho do citoplasma do pneumócito tipo 1. Esse pneumócito tipo 1 ligado ao pneumócito tipo 2 por junções oclusivas. Então a gente tem todas as organelas presentes nessas células. Então aqui a gente pode ver a síntese de fosfatidilcolina. A gente vê aqui o retículo endoplasmático rugoso, com colina e aminoácidos sintetizando essa fosfatidilcolina. Essa substância produzida vai ser mandada para o complexo de Golgi, com a síntese de proteína aqui mostrada. O complexo de Golgi ele vai mandar para formar esses corpos multivesiculares com a presença dessas proteínas. A gente tem também os corpos lamelares, que são pequenos, com fosfolipídios.
e ocorre a união formando um pequeno corpo lamelar fundindo-se com a vesícula lipoproteica, que aqui está representada. Então, a gente tem o surfactante expelido pela vesícula com lipoproteína, então o surfactante aqui sendo por exocitose mandado para o meio externo, e a gente visualiza a presença do surfactante aqui já liberado por exocitose, onde a gente pode identificar aqui em laranja mais escuro a hipofase aquosa e, voltado mais para o meio externo, a monocamada lipídica, que é como se organiza esse surfactante. Então, aqui mostrando de maneira geral esse processo de produção e como se organiza o surfactante. Aqui na figura 17.25, a gente tem uma micrografia eletrônica de um pneumócito que provoca saliência no lúmen alveolar. As setas indicam corpos lamelares contendo surfactante pulmonar recentemente sintetizado. REG é o retículo endoplasmático granuloso, G o complexo de Golgi, FR, fibras reticulares, e fala para a gente notar os microvílulos no pneumócito tipo 2 e os complexos juncionais, CJ, e os pneumócitos tipo 1. É uma figura com 17.000 vezes de aumento. Então, a gente consegue identificar aqui diversas estruturas desse pneumócito tipo 2. Bom, primeiramente, conforme dito, a gente pode ver a presença dos microvílulos, o lúmen aqui alveolar, o pneumócito tipo 1, a presença desses corpos multivesiculares. CJ é o complexo juncional unindo uma célula à outra. FR são as fibras reticulares. Aqui na ponta das setas a gente pode identificar os corpos lamelares produzidos. A gente tem outro FR aqui, G, que é o complexo de Golgi, e aqui o REG, que é o retículo endoplasmático granuloso. Então, tudo isso a gente consegue identificar nessa micrografia eletrônica. Agora a gente pode voltar para a gente ver os quadrinhos que ficaram para trás, como por exemplo esse para saber mais. Superfície total dos alvéolos. Calcula-se que o pulmão contenha cerca de 300 milhões de alvéolos, o que aumenta consideravelmente a superfície em que ocorre troca de gases, calculados em cerca de 140 metros quadrados. Histologia aplicada. Diversos agentes, bactérias, vírus, certos medicamentos, drogas ilícitas como heroína, que causam lesão nos pneumócitos tipo 1 e nas células endoteliais dos capilares pulmonares, levam à síndrome do desconforto respiratório do adulto, devido a um edema intraalveolar e exudato de fibrina, frequentemente seguidos por uma fibrose intersticial, acúmulo de fibras colágenas que se instala rapidamente. Nessa situação, foi observado um aumento do RNA mensageiro para o colágeno no pulmão, confirmando a síntese aumentada dessa proteína. Essa síndrome causa alta mortalidade, principalmente em pessoas com mais de 60 anos de idade. Portanto, diversas patologias e usos de algumas substâncias, como drogas ilícitas e medicamentos, podem causar lesões nos pneumócitos e nas células endoteliais e causar a síndrome de desconforto respiratório do adulto. Isso é por causa desse edema intraalveolar e esse exudato de fibrina que gera essa fibrose intersticial, por conta desse aumento das fibras colágenas. E isso pode ser confirmado porque aumenta esse RNA mensageiro que vai ser responsável pela síntese, desse colágeno no pulmão. Então, aumenta a quantidade de fibras colágenas no pulmão, gerando essa fibrose, e tudo isso gerando a síndrome do desconforto respiratório do adulto. Além disso, a gente tem também a síndrome de desconforto respiratório do recém-nascido, que é uma condição mórbida causada pela deficiência em surfactante, que pode resultar na morte do recém-nascido. É muito mais frequente nas crianças prematuras do que nas nascidas a termos, o que representa a principal causa de mortalidade entre os prematuros. A gente lembra lá da embriologia que exige um certo tempo para que esse surfactante seja produzido, geralmente ali por volta da 24ª semana. Então, bebês prematuros, que nascem prematuramente,
podem não ter essas pneumócitos tipo 2 hábeis ainda para produzir o surfactante. E sem a presença desse surfactante, a gente vê que ele é essencial para reduzir a tensão alveolar e também evitar o colapamento. E nesses bebês que não estão produzindo ainda esse surfactante, é mais comum ocorrer essa síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, que é a principal causa de mortalidade no nascimento prematuro. A incidência da síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido varia inversamente com o tempo de gestação. Então, quanto menor o tempo de gestação, maior a chance de síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. O pulmão imaturo é deficiente tanto na quantidade como na composição do surfactante. No recém-nascido normal, o início da respiração coincide com a liberação de grande quantidade de surfactante armazenada no citoplasma dos pneumócitos tipo 2, o que diminui a tensão superficial dos alvéolos. Isso reduz a força necessária para inflar os alvéolos e o trabalho respiratório é menor. Nessa síndrome, a microscopia mostra que os alvéolos estão colabados e os bronquíolos respiratórios e os ductos alveolares estão distendidos e contêm líquido. Um material eosinofílico rico em fibrina, chamado de membrana hialina, cobre os ductos alveolares. Por isso, inicialmente, essa síndrome foi chamada de doença da membrana hialina. A síntese de surfactante pode ser induzida pela administração de glicocorticoides e a medicação usada nos casos de síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido. Mais recentemente, foi verificado que o surfactante tem poder bactericida, participando da eliminação de bactérias patógenas que cheguem aos alvéolos pulmonares. Então, por isso, é tão importante, aqui a gente pode ver a importância que tem esse surfactante, porque no bebê recém-nascido, prematuro, que não há a produção e a liberação adequada desse surfactante, pode causar essa síndrome do desconforto respiratório, que é a principal causa de mortalidade no nascimento prematuro. Então esse vídeo vai ficando por aqui. A gente já está próximo ao fim desse capítulo, então o próximo vídeo é o final e a gente vai apenas terminar de ler essa partezinha que falta. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like. Siga a gente no Instagram. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixado aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.